Aula de número 3 sobre o básico aí de bancos de dados. Então, eu estou gravando uma sequência com 20 vídeos com o básico de bancos de dados para quem está iniciando, e essa aqui já é a terceira aula aí, certo? Que eu já gravo aqui. Bom, nessa terceira aula aqui, então, dando continuidade, a gente vai ver hoje sobre os conceitos de tabelas, registros e colunas. Eu vou ler aqui a parte conceitual e também mostrarei o exemplo, beleza? Bom, então aqui no site da Microsoft, né, estou utilizando ele aqui como referência, a gente vai ver então o que significa uma tabela, o que significa organizar dados. Bom, uma tabela de banco de dados tem a aparência semelhante à de uma planilha, já que os dados são armazenados em linhas e colunas. Como resultado, normalmente é bem fácil importar uma planilha para uma tabela de banco de dados. A principal diferença entre armazenar os seus dados em uma planilha e armazená-los em um banco de dados é a forma como os dados são organizados. Beleza, então? Lembra que eu falei do Excel lá no início do primeiro vídeo? Pois bem, lá no Excel, deixa eu abrir ele aqui, você tem isso aqui, ó. Você tem basicamente, então, aqui as suas colunas, certo? Então, por exemplo, aqui, digamos que isso aqui fosse um cadastro aí, né, de um cliente. Então, você tem aqui, então, o nome do cliente e você tem aqui também a idade desse seu cliente, certo? Então, você tem o nome e você tem a idade desse seu cliente. Bom, o nome do seu cliente e a idade, eles são considerados como propriedades, né? Essas propriedades ficam armazenadas em colunas. O conjunto dessas colunas unidas, elas formam o quê? Os registros. Então, por exemplo, aqui, ó, Salomão, certo? Idade igual a 35. Então, temos a coluna nome, temos a coluna idade, temos aqui o valor Salomão para nome, idade 35. A união desses dois camaradas aqui, ó, formam um registro. Como você pode ver aqui, ó, temos aqui então registro na linha 2, beleza? Aqui poderia ser também a Amanda, tá na linha 3, e poderia ter 36 anos. Então, essas são as propriedades, esses são os registros que são as linhas. Voltando aqui para o banco de dados, é mais ou menos a forma como esses dados podem ser estruturados. Porém, para que você consiga ter um aproveitamento desse seu banco de dados, existe a linguagem SQL que serve para você manipular esses dados do banco de dados, certo? Vamos lá então dar continuidade aqui à parte teórica. Para obter o máximo de flexibilidade de um banco de dados, os dados precisam estar organizados em tabelas para que não ocorram redundâncias. Por exemplo, se você estiver armazenando informações sobre funcionários, cada funcionário só precisará ser inserido uma vez em uma tabela configurada somente para armazenar dados de funcionários. Então, cada tabela armazena dados relativos àquela tabela. Funcionários, clientes, pedidos, endereços, fornecedores, dentre outros. Bom, os dados sobre produtos serão armazenados em sua própria tabela e os dados sobre filiais serão armazenados em outra tabela, e esse processo é chamado de normalização. Cada linha de uma tabela é conhecida como registro. Os registros são o local onde as informações individuais são armazenadas. Cada registro consiste em uma ou mais campos, certo? Como eu havia falado aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o primeiro campo, esse aqui é o segundo campo. Então, temos dois campos aqui, temos então um registro, certo? Bom, os campos correspondem às colunas da tabela. Por exemplo, você poderia ter uma tabela chamada funcionários, onde cada registro, linha, contém informações sobre um funcionário diferente. E cada campo coluna contém um tipo de informação diferente, como nome, sobrenome, endereço e assim por diante. Os campos devem ser designados como um determinado tipo de dados, seja ele texto, data, hora, número ou outro tipo, certo? Bom, por último aqui então, outra maneira de descrever registros e campos é visualizar um antigo catálogo de cartões de biblioteca. Cada cartão de arquivo corresponde a um registro de banco de dados. Cada informação em um cartão individual, autor, título e assim por diante, corresponde a um campo no banco de dados. No vídeo passado, eu mostrei que a gente aqui, ó, criou a tabela cliente, certo? Essa tabela cliente nossa, ela possui essa estrutura aqui, ó.
Essa estrutura aqui, ó, ela possui um ID, certo? Que é a primeira coluna. Temos aqui o nome, que é a segunda coluna. Temos aqui a idade, que é a terceira coluna. Cada campo desse, ó, ele possui um tipo de dado. No caso aqui, o ID, ele possui um tipo de dado inteiro, que vai armazenar a informação referente ao número do registro. Não pode ser do tipo nulo. É tipo de chave primária, ou seja, o que é uma chave primária? É um tipo de dado que identifica a qual pertence aquele registro. Por exemplo, né, nesse caso aqui, ó, eu poderia ter dois clientes com o mesmo nome e com a mesma idade, só que a única coisa que vai diferenciar um registro do outro é justamente essa coluna aqui, ó. Então, mesmo que eu tenha aqui embaixo, ó, Salomão duplicado com a mesma idade, o que vai diferenciar esse registro aqui do outro, ó, é justamente, ó, essa linha aqui, ó, certo? Essa coluna aqui, ó. Imagina que tem uma coluna ID aqui no topo, ó. Então, mesmo nome aqui, mesma idade, porém, são registros diferentes, porque eles têm identificadores diferentes, né? Ou seja, IDs diferentes. Bom, aqui, né, ele ainda é do tipo autoincremente. O que é autoincremente? Toda vez que você insere um registro nesse seu banco de dados, o banco de dados incrementa automaticamente. Bom, aqui em nome temos o tipo texto e aqui em idade também do tipo inteiro, certo? Bom, então, vamos voltar aqui então. A gente já falou aqui então sobre o que são registros, né? O que são tabelas que armazenam dados de forma normalizados, registros e também as colunas, né? Então temos aqui as colunas e os registros são as combinações dessas colunas. Então aqui, ó, eu selecionei todos os dados aqui da nossa tabela clientes, né? O sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGB dele, vai listar esses dados para mim e vai estruturar dessa forma aqui, ó. Então temos um ID, temos aqui a propriedade, o nome, a idade. Esse conjunto aqui, ó, é chamado de registro, certo? No próximo vídeo, a gente vai utilizar aqui, né, o SQLite Studio juntamente com o SQLite, certo? O SQLite aí, ele é um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados leve, aonde diversos tipos de... você pode criar diversos tipos de aplicações que não dependam de um servidor, como, por exemplo, aí, aplicações em smartphones que não precisam de um servidor. Nem tem como você colocar um servidor de aplicação dentro de um smartphone, certo? Sistemas operacionais também para salvar informações, dentre outras coisas. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente instala e configura o SQLite juntamente com o SQLite Studio. Então, eu te espero no próximo vídeo e obrigado.